Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Para hoje temos sempre a preciosa colaboração do professor Luís Filipe Dantas, aqui nos Dois Dedos de Conversa. Bom dia, professor. Foi o tema escolhido para hoje. Olá, muito bom dia, João, e também muito bom dia para todos os ouvintes da Rádio Alvor. E pronto, uma especial saudação para todos aqueles que gostam de nos ouvir, que é sempre um prazer estar por aqui com um bocadinho convosco. Pois hoje andei, digamos, a pensar um bocadinho, e há sensivelmente uma semana e pouco, perto de 2 semanas, ouvi uma notícia que me deixou ficar um bocadinho apreensivo. E, precisamente por isso, acho que talvez justifique nós refletirmos um bocadinho em torno dessa questão. E essa questão era muito simples. Na altura, a notícia dizia que cerca de 2/3 dos portugueses vão acabar de pagar a casa que, digamos, contraíram a partir de um empréstimo, provavelmente com uma entidade bancária, apenas com mais de 70 anos, João. E isto é uma questão, quer pelo impacto, quer pela atualidade, quer por todas as consequências que daí possam advir, acho que justifica nós falarmos um bocadinho sobre esta questão, está a perceber, João? Com certeza que sim, com certeza. Um tema bastante atual e que nos preocupa a todos. Sem dúvida, portanto, isto tratou-se do quê? Isto tratou-se de um estudo que foi feito pelo Banco de Portugal e de acordo com o volume de crédito concedido para a compra de habitação. E, digamos, foi uma estação de rádio, curiosamente, que lançou este assunto. Este assunto já teve seu desenvolvimento também em vários canais, em vários programas de especialidade económica, mas não deixa de ser, digamos, um assunto perfeitamente e plenamente atual. Porque quando nós estamos aqui a falar que cerca de 2/3 dos portugueses, para 2/3 de portugueses, nós estamos a falar de uma larga quantidade de portugueses que acharam por bem adquirir a sua casa e recorrer, portanto, ao crédito. Uhum. E depois acabamos por chegar a esta situação de um crédito que se vai arrastando por várias circunstâncias, por opções dos próprios, digamos, proprietários, e também por condições que as próprias entidades bancárias vão proporcionando. Mas o que é facto é que não deixa de ser, e isso para a nossa área específica em termos mais analíticos, não deixa de ser uma preocupação por todas as consequências que têm. E que daí têm essas situações de arrastamento desse compromisso. Porque os economistas, João, normalmente costumam, assim, a nível de senso comum, considerar que aproximadamente 1/3 da liquidez disponível do agregado deverá ser, digamos, destinado ao pagamento de rendas ou ao pagamento de, digamos, destas obrigações. É a chamada taxa de esforço, não é? Ora, nem e o que é facto é que hoje em dia, infelizmente, João, nós estamos a assistir a um vocabulário que está a entrar novamente, que está a acelerar nos nossos cotidianos, que é o vocabulário dos aumentos, do conceito dos aumentos, o vocabulário também que passa pela utilização de um léxico que mais uma vez parece, enfim, sem nunca ter deixado de abandonar a palavra, mas parece que hoje volta a estar na ordem do dia, a famosa e tão dramática palavra e conceito da austeridade. E o que é facto é que nós estamos aqui perante um cenário que é um cenário de grande preocupação. É como se grande parte dos portugueses acabassem por, eu vou utilizar uma expressão da história, da ciência histórica, acabassem por enfeudar um pouco a sua vida a este compromisso legítimo, certamente legítimo, mais que legítimo até, no sentido de adquirirem uma casa. Acaba por ser sempre uma preocupação. Mas, já que vou meter uma colherada, já que o mercado de arrendamento está pela hora da morte e as pessoas fazem as contas e chegam à conclusão que mais vale contraírem o empréstimo
do que, enfim, visto que são rendas incomportáveis e aqui na nossa região Algarvia, com a especulação a nível das férias, do turismo, ainda tem proporções muito maiores, não é? E chega-se a essa conclusão que mais vale contrair um empréstimo, só que, como o professor dizia, são empréstimos por uma vida toda, não é? E quando existem as tais oscilações económicas, como é o caso agora, as taxas de juros vão subir, as coisas começam a ficar um bocado tremidas, não é? E o João tem toda a razão. E é uma questão que tem que ser esgrimida, também tem que ser chamada agora aqui à nossa reflexão, que é precisamente há quem chame volatilidade do mercado, mas, por outro lado, esta questão da falta de mercado de arrendamento, esta questão Exato. da falta de casas, e as que existem, ao fim e ao cabo, a preços incomportáveis, porque eu tenho, enfim, isto a nível de conversas informais e daquilo que é o diz que diz e do passar de boca em boca. Mas nós sabemos que a necessidade de, ao fim e ao cabo, arranjar um espaço para a pessoa residir, um casal jovem estar sujeito a pagar 500 euros, 600 euros, 700 euros, e o problema não é que não há, porque as casas que são, digamos, construídas são destinadas à venda, e compreende-se que assim seja, porque os proprietários, ou melhor, os construtores também têm toda a legitimidade em que isso aconteça. Mas depois o João fez muito bem a chamar à colação esse conceito da taxa de esforço. Há cada vez mais dificuldade por parte dos casais em cumprir com essas obrigações. E as chamadas casas a custos controlados, geralmente por iniciativa camarária, como é o caso aqui na zona de Portimão, também não são suficientes para a procura, não é? Pois não. Ao fim e ao cabo, isso também implica que as câmaras antigamente tinham aquele apoio do Instituto Nacional da Habitação, que em certa medida também subsidiava subsidiava em larga medida esse tipo de construção, mas o mercado habitacional neste momento não chega. E como não chega, e como a procura é maior que a oferta, e aqui gera-se tanto a tal questão do mecanismo da lei da oferta e da procura, exato. Acaba depois por levar a esta especulação e a esta subida. E as pessoas, para tentarem fugir, digamos, a essa especulação, e acham por bem, ao fim e ao cabo, até reunindo algum espólio monetário que possam ter, ou algumas ajudas de família, e muitas vezes optam por dar como entrada para, digamos, fazer os pagamentos das primeiras mensalidades. Mas, de facto, esta taxa de esforço, com estes aumentos que estão neste momento em cima da mesa, acaba por ser uma situação difícil de cumprir, difícil de comportar e difícil de solucionar. E adivinha-se no futuro próximo que a taxa de incumprimento seja mais uma questão a considerar, como já aconteceu na crise de 2008, 2009, não é? Pronto. Sem dúvida, João. É que ainda por cima aquela questão das famosas moratórias, não é? Uhum. Falou há uns tempos atrás, digamos que empurrar toda a situação para a frente. Compreende-se, digamos, que é criar aqui um certo introito, uma certa pausa para ver o que é que vai dar. Mas as próprias instituições bancárias depois também já não estão na disposição de avançar para novos períodos de moratória, porque têm, digamos, também o dinheiro, para utilizar uma expressão algarvia, têm o dinheiro empatado. Não é? Empatado. Como têm o dinheiro empatado, portanto, vou utilizar outra expressão, querem desempatar. E, portanto, toda a gente sabe que há duas máximas fundamentais em economia. Claro. É que o dinheiro é caro, o dinheiro está caro, e ninguém investe sem perder o horizonte de ter alguma rentabilidade. Claro. E, portanto, neste momento, quando eu vi esta notícia, foi uma notícia que me preocupou, não apenas pela atualidade, mas pelas consequências que daqui podem advir. Que é toda aquela pressão psicológica que se começa a gerar nas pessoas, que muitas delas já com uma idade avançada, estamos a falar de 50 anos, 60 anos, e provavelmente até se calhar um bocadinho mais, ainda estão a pagar as partes finais dos empréstimos das suas casas. Pois. E, portanto, esta situação em termos de sociedade, eu diria, João, que foi um assunto que a sociedade portuguesa
ainda não conseguiu e dificilmente terá condições para conseguir resolver, está a perceber, João? E é, digamos, um pouco esta ideia que eu hoje trouxe aqui para nós refletirmos, porque é uma questão que toda a sociedade portuguesa tem que estar consciente dessa realidade. E vamos ver o que é que vai dar, vamos ver se esta especulação não leva a que depois estes tais, enfim, 2/3 dos portugueses, muitos deles se sintam de tal forma constrangidos e, digamos, que depois acabem por abdicar dos seus patrimónios. Portugal tem sido um país muito apetecível aos estrangeiros para a compra de casa. Geralmente, as pessoas já na idade da reforma, estou-me a lembrar dos italianos e dos franceses. O mercado imobiliário, apesar da crise, entre aspas, que existe, os preços têm vindo a subir. Portanto, há sempre compradores para os imóveis e quem é cá da terra, pois muitas vezes não consegue acompanhar esse ritmo, não é? Vê-se confrontado por outro lado, com uma situação de altos valores para pedir empréstimos. E, por outro lado, o mercado do arrendamento é aquilo que se sabe. Portanto, é uma situação realmente muito, muito complicada, especialmente para os jovens casais e também para os mais idosos, que já no final da sua vida ainda se vêem confrontados com uma réstia ainda de dívida para pagar à banca. Enfim. Sem dúvida. E o João tem razão. Neste momento, aliás, o mercado imobiliário, aliás, uma curiosidade, designadamente na zona de Lagos, está a atingir valores astronómicos e que estão, digamos, frações e propriedades com valores muito altos que estão a ser facilmente, e aqui não há qualquer problema em utilizar esta palavra, porque de facto é isso que acontece, facilmente adquiridas, muitas das vezes até sem que os compradores venham ver a propriedade, mas estão, portanto, ao fim e ao cabo, por outrem mandatados, não é? Mas estão a ser comprados por franceses, como o João disse, por italianos, e curiosamente, João, há aqui uma realidade interessante, na Serra de Monchique há uma enorme quantidade de potenciais compradores americanos que parece que agora também começaram a querer redescobrir aqui o nosso espaço nesta zona também do Algarve. Exato. E, portanto, digamos que são estas as ironias, por um lado, o desenvolvimento, mas por outro lado, e podemos falar nisto depois numa outra ocasião, as assimetrias que depois, muitas vezes, esse mesmo desenvolvimento acaba por trazer para a sociedade e para a população em termos mais gerais. Sim, senhor. Pouco isto. Muito obrigado, uma vez mais, professor, pela sua sempre preciosa colaboração em 2 Dedos de Conversa. Até uma próxima. Um grande abraço. Muito obrigado, João. Muito obrigado por este bocadinho também de reflexão com todos os ouvintes da Rádio Alvor e fiquem todos muito bem. Um bom dia. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.